Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast criado com assuntos variados, assuntos de relevância, que traz para você o melhor entretenimento para você e para toda a família. E olha só, hein? Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal do Chronicast, né? Chronicast Podcast Barbosa Júnior. Se inscreva no canal, acione o sininho. Sempre que subir um novo vídeo, você vai ser informado, tá certo? E, gente, não deixe de comentar, de compartilhar, deixar o like e ajude o nosso canal a subir cada vez mais. E olha só, se você tem uma história interessante, você tem uma história digna e que dê para contar aqui, vale a pena ser contada, anota esse número aí: 019 978050533. 19 978050533. É o WhatsApp aqui do Chronicast. Gente, não adianta ligar, é só mensagem, tá bom? Manda mensagem pra gente, conta um pouco da história dessa pessoa, deixa o telefone de contato, que a produção vai entrar em contato com ele e, se der tudo certo, vai estar aqui comigo no Chronicast. E nos sigam também no Kawaii e no TikTok. Também coloca lá Chronicast Podcast e vai aparecer a gente lá, dê aquela forcinha para nós. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, nossa convidada hoje, ela tem 55 anos, é solteira. Olha só, vamos começar o namoro no Chronicast. Então mande cartas para cá. Tem mais de 20 anos que ela atua na área social em Campinas. Desde 2014, ela mora no residencial Vila Abaeté e desde 2018 é presidente da Associação Amigos de Bairro da Vila Abaeté. São 2 mandatos. E hoje eu aqui, ó, eu converso com a Vera Oliveira da Silva, ou a Vera do Abaeté. Seja bem-vinda ao Chronicast. Obrigada, Barbosa. É um prazer estar aqui com você e vamos lá a, a esse novo trabalho aí que nós estamos exercendo na Vila Baeté. Que bom. Mas eu tenho uma pergunta, essa é a 01, essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Até para os meus espectadores e telespectadores, ouvintes, né? Para eles saberem com quem eu estou conversando. Quem é a Verinha do Abaeté? A Verinha do Abaeté, ou a Vera do Abaeté, é hoje a nova versão, como já fui a Vera do DIC, a Vera da catequese, a Vera do projeto Jovens do Futuro, hoje eu sou a Vera do Abaeté. A Vera 2.0. Exatamente. Tá certo. E quando e como surgiu esse trabalho social? Porque você vem do trabalho social, né? Sim. Na catequese, em outros lugares aí. E quando e como surgiu isso na sua vida? Sempre trabalhou com isso? Era seu sonho? Ah, um dia eu vou fazer isso? Como que surgiu? Não, não era um sonho não. Foi uma ideia, na comunidade, né, do bairro onde eu morava, e nós fazíamos o trabalho na igreja, na catequese. E ali nós vimos a necessidade de muitas famílias. Tinha um total de 10 catequistas e eu era coordenadora de catequese. Tinha a Juliana que fazia o biscuit, a Lia que cortava um cabelo, a outra que fazia um bordado em uma pintura em tecido. E diante da necessidade da região onde eu estava, que é o DIC 4, a volta toda tinha 8 ocupações, e as crianças muito carentes. Então nós tivemos a ideia de, a Juliana fazia o biscuit, e ela vendia esse biscuit, de estar ensinando isso para as mães, e para as mães ter uma renda. E daí saiu essa oportunidade, a gente tá levando isso mesmo para a igreja. Não foi aceito, não foi apoiado, não foi aprovado. Nós levamos isso para fora da igreja. E aí iniciou-se o trabalho comunitário de estar dando a oportunidade das pessoas ter uma renda com isso. Na catequese, você falou que foi coordenadora de catequese, né? Quantas crianças ou quantas famílias vocês atendiam? Porque não é falar só a criança, né? Às vezes é assim, eu sou de um tempo que não era catequese, eu sou de um tempo que era catecismo, né? O Bar costumo dizer: "O Barbosa Júnior não é velho, ele não viu o dilúvio, mas pisou no barro", né, deu sujou a botina. E o que que acontece? Naquela época era o seguinte, não era vamos, era vai. Exato. Então o pai e a mãe mandava. Então você não tinha aquele conceito familiar de ir na igreja, sempre teve, mas assim, a minha família não tinha, né. Então você ir na ir no catecismo, tal, e aprender. E eu vejo que de muito tempo para cá, isso tem mudado, né. Então envolvia mais as famílias, né.
E lá também acontecia isso? Quantas crianças mais ou menos vocês tratavam lá? Olha, eu tinha 5 turmas de catequese, um total de 210 ou era 220 crianças. Só no coral nós tínhamos 60, né. E devido a essa quantidade de crianças, nós também fizemos uma turminha especial, que foi a pré-catequese para 5 e 6 anos. Não sabiam ler, não sabiam escrever, mas aí a gente usava dinâmicas dos desenhos, de contar as histórias. Tivemos que abrir esse espaço para essas crianças, porque eles queriam participar, né, da igreja, da comunidade ali. Então era 210, 220 crianças em 5 turmas de catequese. Eu acho que eu nunca vi isso em outra comunidade católica, como eu nunca mais vi isso em nenhuma outra comunidade, né. Era muito bonito, era muito gratificante. Como que era a essa sequência? Eu estava na pré-catequese, catequese e qual que eram os outros passos que tinha depois? Eh, Tem sim essa escala, né, é a catequese, depois vem a perseverança, que é após a catequese, e aí vem o crisma. Então Uhum. a criança entra na catequese, faz 2, 3 anos de catequese. Vai para a turma da perseverança, para depois participar do crisma. Então você só crisma a criança com 15 anos. Então havia esse espaço vago entre a e nós, na nossa comunidade, nós não tínhamos o grupo de perseverança, foi criado para pegar aquelas crianças recolocar na igreja novamente. A criança de 10 que saiu da catequese, de 9 que saiu da catequese, não tinha idade ainda para o crisma e ficavam vagos. Então foi sugerido fazer essa turma. Só que não deu certo. Depois de 5 anos como coordenadora de catequese, eu vi que havia uma necessidade de resgatar aquelas crianças que haviam saído da catequese, porque até alguns eu vi levar tiro, porque ficou disperso. Então foi onde saiu essa ideia de montar esse trabalho, de resgatar esse trabalho fazendo o quê? Pegando essa criança que havia saído da catequese e fazer um trabalho social com eles, de visitar internatos, de visitar asilos, de visitar creches e trazer para a religião também, evangelizar, né, na igreja. Mas não houve esse espaço, o trabalho que eu apresentei, né, que a gente ia precisar, montar todo um trabalho, esbocei tudo o que eu queria, levei, foi um bate e volta de padre para irmãs, de irmãs para padre e não houve um retorno. Foi quando a gente resolveu fazer isso na rua. Ou seja, faltou uma estrutura, faltou alguém abraçar essa ideia, né. Falar: "Não, vamos fazer funcionar, se o espaço é grande ou é pequeno, se é limitado ou não, a gente vai vendo isso depois, Sim. né. Primeiro vamos acolher". Então faltou essa estrutura naquele momento? Olha, eu acho que a estrutura não, não faltou a estrutura. O que faltou foi se entender o que a gente estava querendo resgatar. É muito fácil a criança ir pra catequese, eu acredito que isso hoje até ainda exista, né, no conceito. A criança vai pra catequese, faz 2 anos de catequese, com 15 anos crisma, nem todos voltam. E ali muitos dispersam para outras religiões também. O que a gente queria era acolher essas crianças para que eles continuassem ali, né. Era mostrar uma outra visão de mundo para eles, até eles poderem porque a igreja mesmo não dava esse essa opção no meio ali, com 15 anos crisma, não tem 15 anos, o que que vai fazer? Você disse que tinha algumas áreas de invasões ali ao redor da Sim, onde você trabalhou. A a maioria dessas crianças que você citou, desse número, eram todas do bairro instituído já pelo poder público ou não, a maioria era dessa invasão dessas a invasões? maioria das ocupações, Uhum. né, era o Eldorado dos Carajás, o Chico Mendes lá embaixo, o Santo Antônio, o 5 de Março, então, o Santos Dumont, então era diversos bairros ao redor do Dique 4, pra gente ter uma média de 220 crianças, não estamos falando de 15 anos, nós estamos falando de 10, de 9.
18 anos. Então eu era muita criança e não tinha condições de fazer mais, porque tomava o sábado e o domingo. Eu dava catequese no domingo, por exemplo, para poder cuidar de uma turma, porque era muita criança. E você não ficou com nenhum cabelo branco? Ah, Ah, é sim. criança, imagina, se uma criança, 3, tem professor que reclama de uma classe de 40. Imagina ela com mais de 200, era pra estar careca. Não, tinha também as catequistas, estava com um total de 12 catequistas, né, era 2 por turmas, É muita gente envolvida, então né, muita gente 12. envolvida, um trabalho muito bonito. Eu acredito que até hoje não se ouvir falar mais, num trabalho como esse. Uma pena que não houve essa visão e esse entendimento, porque a gente não podia fazer um trabalho dentro da comunidade católica, vamos colocar assim, nós fomos fazer fora. Né. E aí surgiu esse trabalho surgiu, nós conseguimos fazer e levar uma oportunidade das pessoas ter uma renda, não dentro da igreja, mas fora, que foi com um projeto onde chegamos a ter 27 cursos gratuitos, com voluntários. Bacana. Ou seja, saiu da rua, foi pra uma estrutura, um lugar fechado, onde acomodava, né, o pessoal. Bacana, bacana. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão do projeto, Ok. tá bom? Mas, olha só, pensa numa mulher guerreira. Ela se envolve com mais de 200 crianças. Aí quando você acha que a pessoa sossegou, ela vira síndica de um condomínio, todo mundo ama o síndico de paixão, até cobrar, até levantar, falar: "Olha, vamos ter que fazer um rateio", essa palavra rateio o pessoal detesta. E não satisfeita, presidente de bairro. Como que aconteceu isso na sua vida, minha filha? Eu acredito que as coisas já estão destinadas. Quando a gente lida com a comunidade e com carinho, você vai evoluindo, né, você vai crescendo e você vai virando de uma coisa a outra. Eu sim, quando eu fui para Vila Baeté, em 2014, eu falei: "Eu não quero saber de política, eu quero viver sossegada, eu quero viver em paz e tranquila". Não, logo no primeiro momento do sorteio, né, já foi eleito, síndico, subsíndico e conselheiro fiscais. Eu falei: "Síndica eu não quero ser, mas eu quero estar lá no meio, para participar", porque são muitas pessoas que vinham de baixa renda, né, e tem muitas pessoas que abusam dessas pessoas. Tudo quando é novo, a gente ouve falar muitas coisas, né. Então eu falei: "Ah, eu quero estar no meio da administração, quero estar ali envolvida". E fui. Fui eleita como subsíndica, sem querer ser. Quando fomos para o bairro, Me dá comecei a só um minutinho. Como que é? Eu não quero ser, mas eu tô no meio. Quer dizer, então, eu quero, mas não quero. Exato. Sabe aquele negócio do rapaz que quer namorar a moça fala: "Então, não sei se eu quero, não sei se eu não quero". É mais ou menos isso? Na verdade é o sangue, tá no sangue essas coisas. Entendi. Quando chega no momento você fala: "Nossa, vou", daí você vê, você já tá lá. "Ai, não quero, não quero", vou. E foi no último momento mesmo, né, estava o condomínio são 12 condomínios da Vila Baeté, com um total de 160 apartamentos por condomínio. É muita É gente. muita gente. E por blocos, né, então eu moro no condomínio 3, fui como subsíndica, e ali já também já comecei a fazer um trabalho social como subsíndica. Levei capoeira para o meu condomínio, levei dança, e ali foi feito esse trabalho. Não foi nem 8 meses, 6 meses depois, virei síndica do condomínio, fui eleita como síndica. Trabalho de 2 anos, encerrei o meu mandato de 2 anos, falei: "Agora eu não quero mais saber". Uhum, entendi. Quando foi ver, estava lá. Virei presidente de bairro. Estou no meu segundo mandato, 2018, presidente de uma comunidade que eu procuro dizer assim, por ser Campinas e por ser uma comunidade de baixa renda, né, que são casas populares, apartamentos populares, eh, diante de outras comunidades, nós somos muito bem favorecidos. Nós temos todas as infraestruturas, temos creches, escolas, tem saúde. Então eu vejo assim, eu sou favorecida nesse ponto, eu sou muito bem agraciada, porque tem bairros por aí que não tem estrutura nenhuma.
E por ser um bairro novo, 9 anos nós vamos fazer agora em agosto, que nós estamos existe a Vila Baeté. Então, graças a Deus, tudo de bom. Você falou que não queria saber mais de política. Ah, Aí você vai falar pra mim que você também foi envolvida com política também. sim. É porque pra querer não querer ser síndica, de repente vira síndica. "Ai não, eu não quero ser presidente do bairro", e vira, só pode ter alguma veia política, não é possível. Como é que foi essa história? Sim, a política, quando você olha ela com os bons olhos, ela está aí para ajudar, não para ser o que hoje acontece com muitos políticos, que não era para ser o rouba, mais faz. Eu não gosto disso. A política é o direito, então aquilo que a comunidade tem direito, é aquilo que a comunidade pode exigir e o município tem que atender. É você poder bater numa porta de prefeitura, numa câmara municipal, e não é aquele vereador que você votou ou aquele que é seu amigo, mas qualquer um te atender. Então é isso. E muitas pessoas vieram de bairros longe, e não sabiam o que fazer, o que não fazer. 2 anos depois, 3 anos depois, eu estava virando, sim, presidente de bairro e já estava ajudando isso com a minha comunidade, com outras coisas. E essa dificuldade ou responder, mostrar para a pessoa que não, ela tem direito, são coisas que a gente sabe. Eu trabalhei 20 anos na política. Hoje não estou na política, hoje eu faço a política acontecer. É o seu direito, você pode ir atrás, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, aqui está certo, aqui não está, vai em tal lugar. Hoje eu não tenho um candidato político, ajudo alguns amigos quando chega a eleição ou coisa assim. Mas, quando você vê pessoas que simplesmente só votam, isso é um erro. Então é onde a gente acaba se envolvendo para novamente estar ajudando. Tá certo. E nesse tempo, nesses 2 mandatos, conta só pra mim, não precisa contar pra todo mundo não, só pra mim, só pra nós 2 aqui, eh, algum vereador já chegou a encostar em você, foi "Então, Vera, sabe o que é? Vamos conversar", porque sempre que é perto de eleição é sempre aquela conversa: "O que vocês estão precisando?". Olha, sim, Não precisa citar nome não, tá. sim, eu tive muita procura, tenho procura, tenho muitas procuras. Só que eu acho que eu assusto ele, Né. de uma certa forma eu acho que eu assusto. Porque eu acho o seguinte, a pessoa não precisa vir perguntar para você o que você precisa. Todo mundo sempre precisa de alguma coisa. É por isso que esse projeto que eu tenho é exatamente isso, é acreditar que a gente sempre tem algo para oferecer e sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Sim, procura tem, ajuda não. Ok. E quais são os maiores desafios pra você, a partir do momento que você assumiu a associação, qual é o maior desafio que você encontrou lá? Olha, por incrível que pareça, como que o ser humano, como que a pessoa, como que a comunidade coloca você como presidente de bairro, como você é funcionário da prefeitura. As pessoas não entendem que é um trabalho voluntário, eles não entendem que um presidente de bairro não tem salário, mas colocam que você é obrigado a fazer certas coisas, porque você trabalha para a prefeitura. Entendi. E até explicar isso, até esclarecer isso, muitas vezes você é criticada. "Por que você não fez? Por que você não faz? Esse espaço, isso não é seu, é nosso". Primeiro que eu não tenho uma associação de bairro. Eu tenho um espaço multiuso, a qual a associação de bairro é responsável por cuidar. Eu tenho permissão de uso disso. O solo prefeitura, mas quem fez foi a FEAC Campinas, que fez a construção junto com a Caixa Econômica. E assim, o maior desafio é você esclarecer isso. Ser presidente de bairro é prestar um trabalho voluntário ao qual você não é remunerado. Eu lembro que eu morei num condomínio, né, na minha tenra idade, e lá você naquela época você eram 4 blocos, e você não tinha um síndico geral. Cada bloco tinha um Presidente de representante, bloco. e a minha mãe era uma dessas representantes. E eu achava interessante, porque a maioria das melhorias que foram feitas ali, a minha mãe estava envolvida. Não porque ela coordenava, mas porque ela punha a mão no arado. Sabe, ela tinha uma pessoa que morava com ela na época, meu pai faleceu em 2015, eu já morava lá. O que que aconteceu? Ela arrumou uma pessoa, então toda a parte de estrutura
de cimentado, de concreto, de alguma coisa que tinha que ser feito, era ela e essa pessoa que fazia. E ela nos cobrava, eu achava aquilo injusto. E tinha tantas pessoas, um monte de gente ali, e só ela descia para fazer. Então eu não achava isso justo. Então eu acho que um pouco você ser síndico, você ser o presidente de uma associação, mas vai de encontro com aquilo que você falou: "Ah, você está lá, você é obrigado a fazer". E as pessoas não entendem que você tem as suas necessidades, você tem o seu trabalho, né. Mas, ô velhinha, do início da sua trajetória até aqui, até hoje, o que mudou na sua visão de mundo? Ah, mudou bastante coisa. A gente deixa de ser um pouco o eu para viver aquilo que a gente mais precisa. A partir do momento que você entende qual que é o sentido da sua vida e para que você está aqui, você começa a viver mais brando a vida. Porque ninguém está aqui por acaso. Todo mundo tem um propósito, senão não existia. Tudo que existe, tudo que é ser, ele tem um propósito para existir, né. Então a partir do momento que você encontra isso, o que vier, vai indo, porque você acaba vivendo um dia de cada vez e da melhor maneira. E com tudo isso, muito amor, né. Tudo que você fizer e faz com amor, floresce, isso é muito bom. Isso é bacana isso que você falou. Agora, como começou e o que é o projeto Mais para você? Projeto Mais Pra Você é um projeto que estava engavetado. Hum. Eu tive aí umas desilusões políticas, né. Não, não, Eh não, pera. Não, não, espera aí, vamos ver esse negócio primeiro. Desilusão política. Não, não foi no Brasil. Deve ter né. sido na Argentina, na Venezuela. No Brasil não existe isso, né, Isso, Vera? né. Hã. Sim, foi um empenho de trabalho, era um casamento, né, Uhum. por anos, e isso se rompeu sem ser avisada, né. E o meu projeto, ele já vinham acontecendo, né, sem o nome exato, mas vinha com as pessoas, com como tinha que ser. E quando eu fui para Vila Baeté, eu estava engavetado aquilo. E um pessoal que nos assistiu com a Escola da Transformação, que esteve em Campinas, e um dos bairros assistido foi o meu, escutou essa história do projeto e forçou, 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 forçou. Teve uma chamada na FEAC Campinas, de empreendedorismo, e eu apresentei o meu projeto. De muitos e muitos projetos, foram aprovados 10, e um era o meu. A FEAC me deu estrutura para colocar esse trabalho em prática, coloquei o projeto em ação, eles deram um valor, né, como que eu posso dizer, um investimento, que eu achei que era pouquésimo no começo e por fim deu para desenvolver e ainda devolvi 50% do valor. Devolveu 50% do valor? Sim, Aí devolvi. depois ela fala pra mim que ela não quer ter desilusão na política. Ô, não que político faça isso, imagina. Com esse tra com essa oportunidade que veio da FIAC, né, colocando esse projeto em ação, que é o projeto Mais para Você, nós colocamos 15 cursos gratuitos para a comunidade, durante 10 meses a FIAC nos assistiu e depois nós continuamos por pernas próprias. Atendemos mais de 2.000 pessoas. Não deu para atender tudo, e logo em seguida também ainda veio a pandemia, aí deu uma Deu uma segurada no negócio, né. entendi. Quantas pessoas bom, você já falou, né. Qual é a maior dificuldade para você manter esse projeto? É tão pouca, a dificuldade é tão pouca, porque, como eu disse, nós estamos num espaço multiuso que não é associação de bairro. Água e luz é por conta do presidente da associação. Aí eu tenho as minhas contas particulares e mais essa conta. E o que que acontece? A gente consegue procurar o apoio de algumas para algumas coisas, mas para outras não. Eu tenho pessoas para ministrar curso que moram no Itajaí, e não tem como deslocar. Eu tenho N pessoas dispostas a fazer esse trabalho voluntário, mas que precisa de no mínimo, uma contribuição de transporte,
para poder estar vindo. Então essa é a dificuldade, para você ver que não é muita. E mesmo assim, com tudo isso, hoje eu estou retornando com 8 cursos, né. São pessoas próximas lá, que desenvolve o trabalho o ministram os cursos lá mesmo, então a gente consegue, mas tem condições de trazer N cursos. O espaço é pequeno também, e aí a gente vai indo, né. Mas não tem tanta dificuldade, assim. A dificuldade que eu tenho é essa, de manter água e luz, e de dar uma ajuda de custo para 3, 4, 5 voluntários que moram longe, essa seria. O investimento hoje, Barbosa, de R$ 1.000, R$ 1.500, que Isso traz um mensal. mensal, e que traz um retorno bacana para a comunidade, para quem acredita. Então é pouco. Fora isso, seria papéis, sulfites, e todos os nossos cursos também eles são apostilados, tem apostila. Olha aí, bem estruturado, né? Bem estruturado com e as pessoas, quantas pessoas vocês já foram beneficiadas? Acho que eu já perguntei isso, Já você já deve ter perguntou, foi falado alguma uma coisa. média de 2.000, 2.000 duas pessoas, mil ou seja, pessoas. são 2.000 famílias que direta ou indiretamente, Sim, tá. consegue através desses cursos obter uma renda alternativa. Quais são esses cursos que você tem, esses 8 que você tem lá hoje? Hoje eu tenho culinária, tenho Culinária. artesanato, tô com a capoeira, que não é curso, mas é uma atividade também, tenho violão, tô para colocar novamente, né, para retornar, que estamos se estruturando. Tô com o cuidado e o plantio de suculentas, tô com o curso, eu falei violão já? Falou. Eu falei violão, tô com o pessoal de professores que tá vindo para tá montando, um estudo para prestar o vestibular. Como se fosse um pré-vestibular. Pré-vestibular. Então eu sou uma equipe, português, matemática, história, todos juntos estão para fazer esse novo trabalho. Acho que eu não estou lembrando mais algum agora, tem a capoeira já falei, não me lembro agora. Eu acho que de todos esses que você falou, assim, eu vou advogar em causa própria agora, né. Eu acho que o mais importante é o culinária. A culinária, dona Vilma. Ah, porque vamos ser sinceros, eu brinco, né, às vezes com algumas pessoas, falo assim: "Rapaz, a moça não precisa ser bonita, mas se não souber cozinhar, devolve, tá com defeito de fábrica". Porque Nossa, rapaz não souber cozinhar, misericórdia. Eu, graças a Deus, minha esposa cozinha muito bem, mas não é fácil manter esse corpinho, né, de atleta aqui. Mas, além disso, o que que falta? Quem quiser ser voluntário no projeto, como é que tem que fazer? eh, é só procurar, só tá procurando a gente ali na Vila Abaeté ou no Facebook, Abaeté, né, lá tem o meu telefone, tem tudo lá certinho, a gente marca uma conversa e consegue colocar, fazer um cronograma do curso que vai ministrar. Eh, Estamos precisando de mais voluntários, como eu disse, alguns que iam até lá moram longe. Cabeleireiro, manicure eu já tenho um curso de manicure que eu tinha esquecido de te falar também. Depilação tem muita procura, só que a maior falta, o que faz, é para as crianças. Eu acho que lá no começo da conversa, comecei a falar Uhum. que eu era de catequese. Sim, foi. Então essa molecadinha, é o que eu mais gosto de trabalhar. E sem contar também que é uma preocupação e um cuidado com o futuro, né. Enquanto está fazendo alguma coisa, não está na rua. Porque hoje tem muitos jovens dispersos por aí, eu vejo, estando no bairro, eu vejo muita coisa que é um desperdício de vida, né. Então é isso, é esse cuidado. Um reforço escolar que a gente está precisando, uma atividade, alguma coisa que envolva a criança ou o adolescente de 10, 12 anos, porque um curso de manicure, ou um curso de estética facial, ou de culinária, ou de cabeleireiro, você não pode estar colocando uma menina de 12 anos, um menino de 12 anos, porque tudo isso mexe com instrumentos cortantes, que manuseia alguma coisa perigosa. Então eu não tenho isso. Eu não tenho condições de estar trazendo isso, de estar colocando isso. Então alguém que tiver aí com alguma coisa ou alguma ideia, quiser procurar a gente, estamos abertos para isso. É interessante, eu conversei aqui com a Tatiane Paiva, e ela também tem um trabalho semelhante lá em Sumaré, né. E eu vou repetir aqui o que eu falei
naquela oportunidade, a periferia ela é um celeiro muito grande, Sim. né. Ela tem muito talento na periferia, mas eu vejo assim, é aquele diamante bruto que precisa ser garimpado, porque antes de você lapidar, você tem que garimpar, você tem que achar, você tem que procurar. E eu venho do futebol amador, né, vim muitos anos também de comunidade, algum tipo de trabalho. E sabe o que eu acho interessante? Tem muita gente boa, Tem. só que não tem incentivo, não tem oportunidade, né. É mais ou menos aquele negócio no futebol é interessante, você ter as categorias menores, e é aquele negócio, às vezes o pai projeta na criança um sonho que era do pai, Sim. e ele teve a frustração de não correr atrás, porque você tem que, eh, trabalhar ou ajudar, pai trabalhando para ajudar em casa, você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida, e acaba sufocando. Eu lembro que teve uma oportunidade uma vez, eu fui fazer e na hora que ele ouvir ele vai lembrar disso. A gente foi fazer uma peça de teatro, numa igreja, numa comunidade, e antes o pessoal se preparando, tal, tem um amigo meu que hoje ele é cantor sertanejo, e ele começou a tocar violão e a gente cantando, e foi a primeira vez que a minha mãe foi assistir uma peça de teatro minha, né, que gostava de teatro, e tal. O pessoal falou assim: "Nossa, Barbosa, você tem múltiplos talentos". Não, Barbosa não tem talento, Barbosa é cara de pau. Ele falou: "Vou fazer", ele pega e faz, né, isso é pura cara de pau. E a gente cantando. Eu lembro que minha mãe naquela oportunidade falou assim: "Ainda bem que você não vive disso, você ia morrer de fome". Eu tinha 2 oportunidades, aceitar aquilo e achar que eu não valia. Só que no outro ano eu fui convidado para participar de um festival de música sacra de Campinas, chamada FEMUSAC, que era promovida pela Pastoral da Juventude na época. E um amigo meu, ele era responsável, né, na da diocese, né, na nossa na paróquia, fazia parte ali. E nós era toda a diocese, e nós ficamos em terceiro lugar, e a música era minha. Aí. É. Eu escrevi, a letra era minha, a melodia era do Celso, né, e eu interpretei. Então aí eu lembro que estava tendo um bingo, né, lá numa das igrejas lá, e minha mãe estava lá. Éramos em 5 ou 6 na banda, e só um troféu. Falei: "Gente, o que vocês vão fazer com esse troféu depois é problema de vocês, mas esse primeiro momento eu quero que seja comigo". "Tá bom". Eu lembro que estava algum grupo de amigos, assim, eu peguei, coloquei na mesa, de frente pra minha mãe, falou: "O que que é isso?". Falou: "Lê". "Festival, terceiro lugar, é de quem que é?". Falei: "É meu". "Ah, você pegou o terceiro lugar?". Falei: "Peguei". E a música era minha, mãe. Então não, se eu fosse fazer isso, não ia morrer de fome. Né. Mas eu preferi ser locutor, né, porque cantor tem bastante, locutor tem pouco, então quer dizer, as possibilidades são maiores. E esse amigo, acho que ele vai lembrar disso, dessa história. A gente estava justamente cantando dentro da igreja. Depois tive a oportunidade de apresentar ele, né, e o parceiro dele, trabalhar na produção dele, da gravação do DVD. Ele vai estar aqui com a gente em uma outra oportunidade, ele vai contar essa história, e é bacana, né, como todas as outras. Então falta isso, acho que falta pessoas para não para lapidar, porque para lapidar tem bastante. O que falta é pessoa para garimpar, para Sim. achar a essência. Porque se hoje você fala assim: "Ah, mas as cadeias, o sistema penitenciário hoje está lotado", alguém deixou de garimpar. Né. Porque você vê, e não é só futebol, não é só porque assim, o pessoal de periferia, ou você joga futebol, ou você canta pagode, ou você canta funk, ou você canta sertanejo. Não dá para você falar que um cara da periferia vai sair um cantor lírico. Dá. Eu Sim. tive a oportunidade de conversar com o maestro Jeter Garotti aqui no Chronicast, e ele falou justamente isso. Falou: "Uma pessoa pobre de São Paulo, um monte de primo, um monte de irmão, e o cara hoje simplesmente ele trabalha com os maiores cantores da música popular brasileira. Há mais de 30 anos ele trabalha com a Zizi Posse". Ele falou: "E sabe como começou?". Eu falei: "Como?". Ele falou: "Acharam que eu tinha algum problema. Na escola me levaram, me deixaram numa sala e me deram uma flauta doce na mão". Eu falei: "Pronto, é aí". Então acho que hoje em dia esse trabalho, quero te parabenizar por esse trabalho, né,
porque o seu trabalho ele é muito importante, porque ele está garimpando, ele não Sim. está lapidando, tá. E o que você espera para o futuro do projeto Mais para você? Ele cresça, que mais voluntários, pessoas que se interessem e apareça para contribuir. Todo mundo eu escuto muitas pessoas falar assim: "Eu não tenho nada para ensinar, eu não sei fazer nada". A gente tem sim, todo mundo tem algo para oferecer, né. Ninguém é tão vazio que não tenha nada, uma palavra, um abraço. Como também escuto: "Nossa, mas você faz esse trabalho e é de segunda a sábado, né. Você faz esse trabalho e você não ganha nada". Quem disse que não? Eu ganho muito, muito. Deus te cuide, Deus te guarde, Deus te abençoe. E com carinho isso vale muito mais do que muitas outras coisas. E eu acredito, como diz, né, na Bíblia, né, você tem que dar para receber. Eu só recebo, penso. Isso para mim vale mais que tudo. E também acredito que a fé sem obra é morta. Eu tenho fé e eu procuro fazer a minha obra, nada mais que isso. Bom, você falou então que você precisa de voluntários. Sim. O microfone é seu, venda seu peixe e dá um recado aí para quem quiser fazer parte. O microfone é seu. Abra o seu coração e convide as pessoas para fazer parte do projeto Mais para você. É isso aí, pessoal. O projeto Mais para Você tá com as portas abertas para quem quiser estar ministrando alguma atividade, qualquer uma que seja, nos procure e venha fazer parte dessa família que é o projeto Mais para Você. Passa o telefone, passa a rede social, endereço. Nós estamos no Espaço Multiuso, Avenida Elza Teroso Alita, número 50, na Vila Baeté, próximo ao San Diego. O telefone 19 995 37 42 17. Facebook, Abaeté, Abaeté. É isso aí, pessoal. Então você que sabe, tem aí uma, como eu posso dizer, uma afinidade com qualquer tipo de trabalho, procura aí o espaço multiuso lá no Abaeté, procura a Vera. Pessoal, é, é gratificante. Já fiz trabalho voluntário, é muito gratificante, principalmente com as crianças. Sim, Elas te abraçam, elas devolvem o carinho, né? Elas não te dão, elas te devolvem o carinho que você ministra. Então, se você tem aí, você que é eletricista, você que é encanador, dá para desenvolver um projeto bacana para ensinar essas pessoas, porque não adianta você falar assim: "Ah, mas eu tenho que ajudar, eu não sei o que fazer". Se você sabe fazer, assentar um tijolo, meu, vai ensinar, vai ensinar. É gratificante, gente, conhecimento. Quando você passa conhecimento, você divide conhecimento, sim, aquilo não fica só em você, aquilo expande. Então não crie, não fique dentro de uma bolha. O ser humano não nasceu para ser sozinho, ele nasceu para viver em comunidade. Então usa isso a favor de quem mais precisa. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe ler história? Sabe contar história? Pronto, a Vera já arrumou algumas crianças para você ir lá contar história, sim. para envolver a comunidade. Então, principalmente você que é aí da Vila Baeté, né, que sai de manhã, volta à noite. Eu não tenho tempo. Tem, acha um tempinho que você consegue. Tá feito o convite. Vera, muito obrigado. Quero agradecer de coração aí a sua colaboração. Os microfones do Clonecast estão abertos. Sempre que precisar, pode nos procurar, tá? E como eu fiz com a Vera, eu quero fazer com você. Eu quero ser a sua voz. Se o poder público não te escuta, se as nossas autoridades fecham as portas para você porque está sempre em reunião, as portas do Clonecast estão abertas. Eu quero contar a tua história. Então, ó, não esquece, vou te passar de novo o meu telefone. 019 978050533. 19 978050533. Esse é o WhatsApp do Cronecast. Você vai lá, tem uma história bacana, tem uma história que, poxa, é legal, poderia ser legal contar lá. Manda um WhatsApp pra gente. Não adianta ligar, é só mensagem, tá certo? Deixa o nome da pessoa, conta um pouco da história e o contato. Nós vamos entrar, vamos ligar, vamos procurar a pessoa e se der tudo certo, ela vai estar contando a história aqui
nos estúdios do Chronicast. Eu sou Barbosa Júnior, eu quero agradecer grandemente a sua audiência. E olha só, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal do Chronicast, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, e também no Kawaii e no TikTok. Dá essa força pra gente. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, comenta, compartilha e faça mais pessoas conhecer aí o projeto Mais para você. E o canal está aberto para você que tem algum trabalho social, tem uma história bacana, vem contar aqui com a gente. A todos, o meu muito obrigado, um forte abraço, estejam sempre com Deus.